Pode ir. Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Hoje nós iremos para a penúltima lição do trimestre, a lição de número 12, e o tema é a glória, a hora da glória, a cruz e a ressurreição. É um tema muito importante, uma lição muito rica. E para isso temos aqui a presença de Wagner. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e que esse conteúdo vocês possam estar compartilhando também, né, para os seus amigos, familiares. Muitas pessoas têm sido transformadas com esse trabalho aqui humilde que estamos fazendo. Exatamente. Messias. Bom dia a todos, estamos aqui para mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Quanto mais a gente estuda a Palavra de Deus, a gente tem vontade de aprender mais, isso é muito bom. Então, mais uma lição para a gente fazer isso. Ed. Também, mas eu desejo um bom dia a todos, né? Que vocês que estão nos acompanhando já tem um bom tempo, né? Ou para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, tenho certeza que a gente vai partilhar da presença do Senhor com a presença do Teu Santo Espírito nessas lições ricas, né? Espirituais que trazem ânimo e bondade e amor aos nossos corações. Exatamente. A penúltima lição e também a última lição antes do Natal, né? A gente está aí praticamente na semana do Natal e é uma época que eu gosto muito, né? Eu acredito que todos nós aqui compartilhamos a mesma ideia. Isso. E às vezes o irmão que está aí nos acompanhando pode perguntar assim, mas o cristão pode comemorar Natal? Eu, particularmente, eu acho que pode. Porque nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porém é uma data comemorativa do nascimento de Cristo. Então não vejo mal nenhum comemorar essa data. É uma data assim, que traz muita questão assim, familiar, de você estar ali em conjunto com a família, na igreja. Então, para mim é uma data muito importante. Eu acredito que para você também. Então, já te desejo um Feliz Natal. Que Deus abençoe você e sua família nesse Natal e sempre, né? É época de comemorar o nascimento de Cristo. E aí, na lição, nós vamos falar aqui Inclusive, eu estive na praça lá da Tancredo Neves, né? Ontem à noite, e está muito bonito. Eu convido você que é de Conquista ou que mora aqui próximo para vir visitar, porque realmente vale a pena, né? Já virou um ponto turístico, né? Todos os anos aí, essa praça aqui da cidade, ela é ornamentada e fica muito lindo. E as pessoas vêm para tirar foto, para fazer seu videozinho, colocar na internet. Então, realmente é uma data assim muito especial. E a luz, ela tem esse poder de atrair as pessoas, né? Isso. Estava observando ontem. Um lugar bem iluminado. Parece que vai passando os anos e a tecnologia desses LED, desse pisca-pisca, vai só deixando a gente cada vez mais encantado, né? A gente antes só tinha as luzes assim incandescentes, né? Hoje aquela luzinha, geralmente tinha um pisca-piscazinho vermelho, verde e amarelo. Tá? Hoje já tem uma variedade. E como é que fala? O sincronismo lá são várias coisas assim que encanta a gente, as luzes, os desenhos que ela faz. Então eu fiquei realmente encantado com essas luzes lá. E a luz tem esse poder de atrair as pessoas, né, Messias? Verdade. E não só as pessoas, mas também os animais e os insetos, né? São atraídos pela luz. Besouro a gente não importa. E assim, mas a gente fazendo essa analogia, né, nós somos atraídos a essa luz maior que é Jesus, né? Exatamente. Inclusive, quando Deus criou esse planeta, né? Ele criou o planeta era sem forma, vazio, e havia trevas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Primeira coisa. E viu Deus que a luz era boa. Então, a luz, ela traz assim... através da luz, a gente consegue contemplar o que Deus criou, a beleza da criação. Fazendo aqui uma analogia com o que Wagner falou, com a gente está falando aqui, essa questão da luz atrair... no próprio livro de João, Jesus disse que ele é a luz do mundo, né? Isso. E ele também disse que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos a ele. Então, fazendo essa paralela aí entre Cristo e a luz, então a gente vê que... E também João diz, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e o mundo preferiu as trevas. Então, você e nós aqui não fazemos parte do mundo. Estamos no mundo, mas não somos o mundo. Então, nós escolhemos a luz, que é Jesus. Amém. Então, agora vamos para a lição.
O verso da semana, o verso para memorizar, ele se encontra em João, capítulo 18, versículo 37. Você lê para a gente, Wagner, por favor? Sim, sim. Na minha versão diz bem assim: Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Então, e Pilatos questiona a Cristo, e o que é a verdade? Né, Messias? Isso. O curioso desse texto aí é em que Jesus, esse começo de diálogo com esse governador Pilatos é muito crucial para a gente, que Jesus ali foi apresentado e ele via Jesus não como criminoso, sabe? Não via Jesus portando como uma pessoa assim, rude, uma pessoa grossa, uma pessoa assim, aquela atitude que as pessoas ruins têm, mas viu Jesus como uma pessoa diferenciada, não é? Então, aquilo ali já era o trabalho que Deus estava fazendo para que ele não se envolvesse com aquela situação ali, que depois Jesus vai dialogar com ele e ele vai fazer algumas perguntas para Jesus, não é? Mas, infelizmente, a gente até comentou aqui um pouquinho, ele não esperou as respostas, provando que o ser humano é muito, muito apressado. E a pressa tem hora que atrapalha muita gente. Exatamente. A gente tem o hábito de orar antes de iniciar o estudo, e hoje eu acabei esquecendo de pedir para o meu irmão Ed orar. Você ora para a gente, Ed? Oremos, sim. Convido a todos que estão em casa para orar conosco. Pai querido, nós muito te agradecemos pelo dom da vida e a manutenção que o Senhor dá a ela a cada dia. Amém, sim. Não só a nós que estamos aqui, a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Te agradecemos também pelo privilégio de estudar a Tua Palavra diariamente, tirar as nossas dúvidas, nos aproximar do Senhor e conhecer a verdade plena pela qual nós estamos falando, que é Jesus Cristo. Que o Senhor possa orientar todos aqueles que estão estudando conosco, para que possamos formar um só grupo de pessoas que conhecem o Senhor, o ama e aceita as bênçãos derramadas vindas do Senhor. Esse é o nosso desejo e oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nessa situação aqui, Pilatos, eu observo que ele fez praticamente o que ele poderia ali, né? Para poder fazer com que Jesus não fosse crucificado, né? A intenção, assim, pelo menos um pouco da intenção dele inicial era isso, né? Até Jesus poder indagar, né? Ele, né? Sobre que essa pergunta que ele fez: você é o rei dos judeus? Aí Jesus fala: você fala de você mesmo porque os outros lhe falaram, né? Queria saber se ele tinha convicção daquilo que ele estava perguntando. Se ele tinha convicção daquela pergunta dele, né? Então, basicamente ali, Pilatos, ele não conseguiu reverter mais, né? Foi aí, então, que preferiram, né, crucificar a Jesus do que soltá-lo, né? O que me chama a atenção nesse texto, eu estava até comentando com o irmão Messias antes da gente iniciar a transmissão, é que a impaciência pode fazer com que a gente tome decisões, como o Messias falou, de forma errada, né? Ao fazer a pergunta o que é a verdade, hoje em dia, num mundo onde as pessoas querem saber verdadeiramente o que é a verdade, dentro de um mundo cheio de tantas verdades, meia-verdades, ou aquilo ainda que não seja uma verdade absoluta, Jesus estava pronto para dar a resposta do que era a verdade. Mas a impaciência a respeito daquele contexto ali fez com que ele não esperasse Jesus responder, e traz uma reflexão muito grande para nós nos dias de hoje. Tenho certeza que quem está em casa alguma vez aí fez alguma pergunta a Deus e ficou esperando a resposta dele. Agora a questão é, será que a gente teve paciência ou tempo para esperar Jesus falar com a gente e responder? Pilatos demonstrou que não teve, né? E a consequência disso foi muito trágica até para a vida dele. Então serve como lição para nós nos dias de hoje. Quando a gente for perguntar a Jesus alguma coisa a respeito, ele vai estar pronto para responder. A gente precisa ter paciência que no tempo dele ele vai responder e vai trazer à tona tudo aquilo que a gente está indagando a respeito. Exatamente, é isso mesmo. E a gente percebe que Pilatos, ele se viu ali entre a cruz e a espada, né? Um termo que a gente usa, as pessoas usam, para dizer, para exemplificar quando alguém está ali pressionado entre uma decisão e outra. Ele sabia que ele não poderia ir contra os interesses do império.
o César, né? E também ali tinha uma multidão de judeus pressionando para que ele tomasse a decisão de realmente condenar Cristo à morte de cruz. Só que, por outro lado, ele, como ele falou, pelo menos por 2 vezes, ele não via culpa nenhuma em Cristo. E aí vem a mulher dele e fala assim, ó, cuidado com esse justo, porque em visão, essa noite, eu muito me perturbei com ele. Então, quando ele ouve de Cristo, ele ouve dizer que Cristo é rei, e Cristo fala que ele é, deixa entender que ele é o filho, ele veio ao mundo para esse propósito, ele é o filho de Deus. Então, Pilatos, ele fica muito ali angustiado com essa situação. Ele temia condenar um inocente e ele suspeitava que aquele inocente não era um ser humano comum, porém a multidão pressionava ele, jogando ele contra César, no caso ali. A decisão dele, se ele tivesse tomado a decisão de libertar Cristo, o povo ia jogar ele contra César contra ele, no caso, né? Os líderes daquela época iam pressionar. E aí ele sentiu a pressão e ele acaba, por isso que ele pega e fala assim, eu lavo minhas mãos. Ele deixou o povo decidir. Então, ele, como o Wagner falou, aquilo que ele pôde fazer, ele tentou fazer. Porém, ele deixou o povo decidir. E aí o povo já estava ali animado a condenar Cristo. E aí eles escolheram Cristo para ser crucificado e libertar Barrabás, né? O interessante de tudo isso aí, essa tragédia que aconteceu com ele, porque ele tinha todo o poder para fazer a decisão. Sim. Mas só que ele pegou esse poder dele e transferiu para o povo. Exatamente. E o desejo daquelas pessoas ali era que Jesus fosse morto. É tanto que ele mandou açoitar Jesus muito para que o povo se compadecesse ali e, vamos dizer assim, liberasse Jesus da morte. Mas não era a intenção que Jesus fosse liberado da morte, mas é a intenção deles ali, instigado pelos líderes que eles tanto veneravam, era que Jesus fosse morto. Exatamente. É tanto que depois que açoitou Jesus, o que quando apresentou a Jesus a eles, e falou, eis o homem, o que eles falaram? Crucifica. Então o desejo deles não era que Jesus fosse libertar de maneira nenhuma, mas que fosse o quê? Morto. Ou seja, aquele sofrimento que foi provocado em Cristo ali só aguçou o desejo de sangue deles, né? Eles viram Cristo. E outra questão, eles vestiram Cristo com a roupa semelhante às roupas reais, né? Isso. Colocou uma coroa de espinho na cabeça de Cristo, e aí o povo ali dizia, nós não temos rei senão César. É meio que uma ironia, né? Uma ironia. Ironia, né? E eu paro para analisar, né, os líderes daquela época, porque assim, o povo gritando para soltar Barrabás foi influenciado pelos líderes, né? Pelos fariseus daquela época, né? E eu fico analisando que eles, por inveja a Cristo, né? E por não aceitar a messianidade de Jesus, eles preferiram ali aderir ao governo de César e ceder ao inimigo, porque eles tinham Roma como inimigos, do que aceitar um homem que era irmão de sangue como eles. Né? E aí, assim, preferiu matar um de seu povo do que e servir. Preferiu matar um de seu povo e servir ao inimigo, né? Porque Roma era um inimigo tão depravado a visão deles lá, tanto quanto Babilônia foi, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a mesma oferta que Jesus fez a todos, né, inclusive a Pilatos, Jesus queria salvar Pilatos, assim como queria salvar o povo. Exatamente. E Pilatos, por pressão de grupo, questões políticas, sobre seu status social, ele teve a oportunidade de aceitar a verdade e mudar de vida, mesmo que ele sofresse com suas decisões. Mas ele preferiu, como o Messias falou, passar a responsabilidade e não absorver a verdade que ia salvar ele e mudar a vida dele. Assim, Ed, se eu não me engano, eu não sei quem foi que fez uma explicação como essa, histórica, né, a respeito de Pilatos. Não sei se foi Rodrigo Silva,
não estou lembrado assim, mas eu sei que foi um teólogo da nossa igreja ele explicando que Pilatos ele estava muito bem estabelecido ali em Israel, né? Sim. Ele gostava de ficar ali porque tinha um certo conforto, né? Uma certa tranquilidade em viver ali em Israel. E aí assim, fatores históricos, né, apontam, detalhes históricos apontam sobre esse pensamento que ele teve ali, né, naquele momento. Se eu cedo, eu saio daqui e deixo o meu conforto. Porém, assim, a gente vê poucas mulheres na Bíblia dando conselhos tão definitivos como a mulher de Pilatos fez, né? Pilatos. Exatamente. Ou seja, ele não queria perder as regalias, né, que o cargo trazia para ele. Exato. O egocentrismo falou mais alto. Falou. Ele preferiu as aspirações mundanas do que as celestiais, né? E assim, e por mais que Roma sendo pagã, por mais que ela sendo muito, eles eram assim, a respeito das mortes que eles faziam, né? Eles eram bem cruéis, mas a questão em qualquer governo daquela época lá, a questão de matar um inocente era um peso bem maior, né? Porque você estava matando um inocente. Então, assim, Pilatos, ele viveu o restante da sua vida com essa consciência pesada, como nós sabemos, né? A respeito dessa morte desse inocente, que foi Jesus Cristo. E no livro aqui, Desejado de Todas as Nações, fala um pouquinho desse homem aqui, Pilatos, e o que implicou essa postura que ele teve. Diz assim, aqui, esse relato aqui, Pilatos desejava libertar Jesus. Então, ele tentou libertar Jesus mesmo, né? Não vejo nele crime algum, falava. Toma ele e crucifica você, porque não vejo nele crime algum. Por mais ou menos 7 vezes ele falou isso. Né? Então, era o desejo dele libertar Jesus. Mas, como a gente já comentou aqui, ele pegou essa decisão que era dele própria e ele transferiu para outra pessoa. Não percebem que quem precisava ser liberto era ele mesmo. Não é? E continua assim falando aqui, ó. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição de honra. Quer dizer, ele estava preso àquela posição que ele tinha ali de governador daquela nação ali. Então, ele não queria perder isso. Ele não queria. Então, ele queria o quê? Agradar quem ele estava ali prestando o seu serviço administrativo ali de governador, que era o quê? Os judeus. E vamos dizer assim, quem dominava ali aquela nação ali abaixo deles era o quê? Era o Sinédrio. O Sinédrio era composto por todos, a elite religiosa, política e religiosa de Israel é composta pelo Sinédrio. Então, ele se via ali numa situação difícil, não é? Mas fala assim, em vez de perder o seu poder do mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio. A consciência e o dever apontam um caminho, e o interesse egoísta indica outro. Então, ele sabia que Jesus era inocente e que ele podia salvar Jesus, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele não queria perder o prestígio de governador, não queria desagradar aquela nação e também não queria ser visto como um conspirador de César. Porque a ameaça da liderança religiosa era se saltar esse não é amigo de César, e nós não temos nenhum rei senão César. Eu acho que foi o ponto crucial que levou ele a lavar as mãos, foi isso aí. Ele pensou assim, você é amigo de César, você é inimigo de César. Exato. E a gente vê quanto que a liderança judaica na época era ardilosa, né? A gente percebe que realmente era usado por Satanás. Isso. Porque, por exemplo, teve um momento que eles tiveram um embate com Cristo. E eles discutiam de quem eles eram filhos, né? E tal. E chega um momento que Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele, como você disse que nós seremos libertos, nós nunca fomos escravos. E aí eles afirmam que nunca foram escravos. E nesse momento eles dizem, não temos rei senão César. Ou seja, eles assumem que era escravo de César. Porque César era o imperador de uma nação que era
Subjugava. que subjugava a nação dele. É isso. E eles assumem que ele era escravo. E aspiravam por um Messias que queria libertá-los. Então, exatamente. Você vê a contradição, hein? Ironia e contradição nas coisas. Aí agora o detalhe de quão ardiloso eles eram. Quando eles chegam inicialmente para Pilatos, condenando Jesus, eles dizem assim, ó, temos uma lei, esse homem se faz Deus, e temos uma lei que a pessoa que se faz Deus deve morrer. E aí Pilatos, ele refuta essa afirmação e diz, não tem nada com sua lei. A legislação vocês que resolvam. Eles percebendo isso, que essa acusação não ia funcionar, eles agora acusam o seguinte, esse aí está se fazendo um rei no lugar de César. E se você for a favor desse desejo dele de ser rei contra César, você está sendo contra César também. Aí Pilatos sente o medo de... fica com medo. E é dito que o imperador, o César, que era o imperador na época, ele era meio que um psicopata. Qualquer coisinha, qualquer ameaçazinha contra ele mandava matar. E aí Pilatos, com medo de morrer e de perder o cargo, ele fala, não, pegue ele e crucifique vocês. Então, olha como o povo... Era ardiloso. Né? Usado por Satanás. Ou seja, tanto Pilatos como os líderes judeus, eles queriam um rei, um Messias, que viesse, mas que não mudasse nada na vida deles, ficasse no patamar, no espaço que eles estavam. E não era o que Cristo oferecia. Porque quando ele se apresenta e fala que eu sou a verdade, ele pede para que a pessoa tome uma decisão, e essas decisões vão implicar o quê? Que a gente rejeita tudo que é deste mundo. Status, poder, tudo que a gente possa ter nesse mundo, a gente tem que rejeitar, sabendo que a gente vai sofrer as consequências por isso, como ele sofreu. Né? E você vê que no meio político isso sempre existiu e até hoje a gente vê. Né? Eu acho que o que mais existe hoje eu acho que a gente, pelo menos no Brasil também, a gente vê esse fator aí de corrupção muito mais escancarado, né? Porque você não consegue subir ao poder, você não consegue chegar a uma assessoria ou a um cargo político tanto eleito pelo povo como eleito por eles. Você não consegue chegar se não for através da influência, se você não for conivente com eles. Se você não for, se você não ceder aquelas manobras que eles fazem ali, se você querer seguir o caminho correto, aí, meu amigo, você perde todas as possibilidades de chegar a um alto patamar no setor político. Né? E a gente vê isso em todos os repartimentos públicos, né? Seja na política, social, né? Seja na política, seja enfim, todos os ramos, hein? Essa tendência, essa predominância, ela existe. Se você pensa como eu vou lhe promover. Se você não pensa como você é meu inimigo. Existe isso, né? Pronto, assim, uma cultura de que o caráter da gente vai se remodelando de acordo com a situação. Exatamente. E não é assim que a Bíblia nos apresenta, né? O caráter da gente tem que ser moldado de uma forma, pautado na palavra de Deus, e deve ser isso de forma imutável. Nada deve fazer com que o meu caráter baseado em Cristo mude. Seja situações, posições, nada. Ele tem que manter de forma firme. Isso a gente fica refletindo e vê o tamanho do erro de Pilatos. Ele abriu mão, eu não estou aqui querendo julgar se Pilatos foi salvo ou não, mas aparentemente ele condenou o próprio Deus à morte, né, o Cristo encarnado à morte. E fazendo isso, ele abriu mão da vida eterna, do reino eterno, por causa de um reino temporário, um reino terrestre, que na verdade o reino nem pertencia a ele. Ele era apenas um líder nesse reino temporário e terrestre, que pouco tempo ele deixou de existir. Então, como foi dito aqui, não devemos abrir mão dos nossos princípios, dos nossos fundamentos, daquilo que Deus orienta para a gente seguir, por causa da opinião de ninguém. Seja um amigo, seja um parente, seja uma autoridade, você tem que ser firme nas suas convicções, nos seus princípios, porque dessa forma você não vai estar trocando aquilo que tem valor eterno por aquilo que não tem valor e é temporário, é transitório. Então, fica essa reflexão para todos nós, né? E não cometer o mesmo erro que Pilatos e muitos outros cometeram. E a gente, às vezes, comete também, né? Até, às vezes, por ignorância, né? E o mais interessante dessa história toda é que tudo aquilo que aconteceu com Cristo
foi permissão do próprio Cristo. Porque como Cristo falou, se ele quisesse, ele clamaria a Deus, o Pai, e o Pai mandaria legiões de anjos para libertar Cristo ali do poder de Pilatos, do poder do sinédrio judaico, do poder de Roma. Ele poderia simplesmente dizer, não quero, não vou morrer, ninguém vai me prender mais. O próprio poder de Cristo ele poderia se manifestar e ele se libertar imediatamente. Mas tudo isso aconteceu por permissão do próprio Cristo. E para que o nome dele fosse glorificado. Glorificado, exatamente. Que é o centro da lição, né? Exato, é isso mesmo. Mesmo em meio a essas ultrajes, situações que a gente até vai comentar um pouco mais, né, a respeito da crucificação dele, aparentemente, se a gente olhar, Jesus aparentemente só na derrota, né? Humilhado, ultrajado e tudo, mas mesmo em cima disso aí, Deus foi glorificado em todas as coisas. Exatamente. E aqui nessa parte que a gente já comentou aqui, praticamente domingo e segunda-feira, vamos para terça-feira ficar consumado, né? Sim. Jesus, a parte de tudo que ele passou e tudo que ele suportou, porque, assim, Jesus deixou ser morto, ele permitiu ser morto, ele deixou ser morto porque Jesus veio para morrer. Ele já sabia que ele nasceu esse mundo para morrer por nós. Então, essa seria a sua glória, a cruz seria a glória de Jesus. Então, e no Evangelho de João tem muito conceito da hora, né? Falando da hora, né? E havia chegado aquela hora, a hora que Jesus seria glorificado, através desse sofrimento intenso. Mas, depois de tudo isso aí, ele ia falar algo que está aqui na lição de terça-feira, que está consumado. E aqui tem algumas terminologias aqui de palavras, né? Grega, por exemplo, tem esse verbo que está na tradução lá, né? Teleon. Só que aqui é o verbo, mas a conjugação mesmo é tetelestai, que quer dizer está. Então, o plano da salvação estava consumado. Jesus colocou um ponto final no domínio de Satanás desse mundo, porque Satanás era o príncipe deste mundo, ele tinha um domínio deste mundo, mas Jesus retomou isso através do quê? Através do seu sacrifício, sua morte na cruz. E por causa disso temos a oportunidade de ser salvos através de Jesus. Por isso que a gente fala muito, quando prega aí, a gente fala, né, para a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitar que Ele morreu no seu lugar, que Ele pagou o seu pecado, porque quem matou Jesus ali não foi os cravos, não foi a chicotada, mas sim foi o nosso pecado que matou Ele. Mas, como Ele falou lá, está consumado. Então, todos nós temos oportunidade de salvação através de Jesus. Para a gente possa aprender dentro desse contexto e a palavra consumada de uma forma mais profunda, isso a gente relembrou que a gente já falou em outras lições, né? Dentro do processo do plano da salvação, Deus, Jesus e o Espírito Santo, cada um dentro das suas funções. Então, Jesus, quando ele voltar consumado, automaticamente ele estava dizendo, eu estou cumprindo com a minha parte aqui agora, que eu vim fazer de forma única e perfeita, sem me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu vim focar e cumprir. É isso mesmo. E esse termo, tetelestai, ele também pode ser traduzido como está pago. Isso. Né? Está feito, está pago. Inclusive, na época de Cristo, existe arquivos achados, né? Que mostra que algumas notas promissórias tinham esse carimbo com essa palavra tetelestai, ou seja, está pago. Significado, né? Então, às vezes, quando você vai ter uma promissória ou algo que você compra e vai e paga, aí bate o carimbo, né? Está pago. Antigamente usava essa palavra para dizer está pago. Ou seja, a certificação de que a dívida que o ser humano tinha para com Deus em relação ao pecado, né? O pecado gera morte. Foi paga. Ele estava fazendo através da sua entrega, como você falou, ele se entregou com um propósito maior, né? Salvar a humanidade da morte eterna. Exatamente. Se cumpriu ali na cruz tudo que Cristo veio fazer aqui na Terra, né? No plano de redenção, a parte que cabia ele fazer enquanto ele estava aqui na Terra, ele cumpriu na cruz. Agora ele entra para a nova etapa, que é o que ele está fazendo lá no céu. E quando ele disser lá no céu, está tetelestai, de novo, né? Aí ele virá para realmente nos buscar, né? E por fim nas maldades do inimigo. E foi muito importante você falar isso, Fábio, porque muitos
acho assim, a gente tem até assim certos embates e debates com outros segmentos religiosos com relação a isso, que fala que o sacrifício de Jesus foi totalmente suficiente e não se precisa mais de nada além desse sacrifício dele, não é? Mas só que pela Bíblia a gente sabe que o que Jesus fez foi uma fase. De fato, o que Jesus fez nos garante a nossa salvação completa, perfeita. Mas só que, através do santuário, a gente vê ali além disso aí, precisa de uma investigação, precisa de uma mediação, né? Uma mediação, e precisa também de uma intercessão a nosso favor. Isso aí Jesus faz tudo depois da sua ressurreição. E essa obra é feita no céu, não aqui, sabe? Se a gente tiver a oportunidade de voltar a estudar o livro do Apocalipse, a gente vai abordar esses temas bem interessantes aqui nessa classe. Muito bem. E na parte de quarta-feira, diz o seguinte, o túmulo, a gente pode pegar quarta e quinta, né? O túmulo está vazio. E aí, quando Jesus ressuscita, cumprindo também aquilo que foi dito pelos profetas, né? Ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E os discípulos, Maria e as mulheres vão até o túmulo primeiro, né? E encontram o túmulo vazio, mostrando que o Senhor ressuscitou para a honra e glória dele e para a nossa salvação. Nossa salvação. E aí, Maria, ela chega ali no túmulo, ela vê os anjos, conversa com os anjos, aí ela se vira, vê Cristo, porém ela não reconhece Cristo, né? Outro dia a gente estava até conversando aqui, não sei se vocês lembram, eu falando assim, tem pessoas que não entendem por que Cristo, por exemplo, quando Cristo aparece para os discípulos no caminho de Emaú, eles não reconhecem Cristo. É dito que eles estavam meio que impedidos de reconhecer. Isso. Maria também não reconhece. Não. Os discípulos lá na praia pescando, eles também olham e vê Cristo, eles não reconhecem. É dito que eles ficavam conversando um com o outro, mas não perguntavam se era o Cristo realmente. Aí, por que eles não reconheceram o Cristo? Será que Cristo, ele quando ressuscitou, ele veio com uma aparência diferente? E aí eu estava conversando aqui com os meninos, falando assim, no meu entendimento, porque quando Cristo morreu, o aspecto de Cristo estava totalmente desfigurado. Sofrido, né? Ele tinha passado 40 dias em jejum, ele foi açoitado, ele foi perseguido, preso, crucificado, perdeu muito sangue. Então, o aspecto de Cristo, quando foi crucificado, era uma pessoa totalmente desfigurada. E quando ele ressuscita com a mesma aparência dele, só que rejuvenescido, né? Ele sem vestígios do sofrimento que ele passou. Eu acho até que para quem está em casa... E o conceito usado é glorificação. Glorificação. Ele ressuscita com o corpo glorificado, porém com a mesma aparência que ele tinha antes. Eu pensei que agora, acho que para quem está em casa possa perceber um pouquinho, tem alguns programas aí que fazem aquela questão de o antes e depois. O antes e depois, né? E quando a pessoa geralmente vem depois, ela coloca dente, faz uma transformação, né? Geralmente a pessoa não reconhece. É a mesma pessoa, só que não reconhece. Então pensa que foi por isso, né? Que os discípulos, as mulheres e o pessoal não reconheceram de imediato Cristo. Como o Messias falou, a gente, quando Jesus Cristo ressuscitou com nenhum vestígio. Obviamente Jesus Cristo não tinha pecado, né? Mas ele assim, ressuscitou sem nenhum vestígio do sofrimento e que o pecado no mundo que estava sobre Jesus sendo carregado sobre ele já não tinha mais isso. Exatamente. Então, assim, a questão, né, a questão das marcas, a questão da magreza, né, a falta de força, o aspecto de sofrimento. Jesus passou 40 dias no deserto, como o Fábio mesmo falou. 40 dias no deserto sob o sol causticante vai lhe deixar manchas no corpo e vai deteriorar sua pele, que não vai ser nunca mais revertido, nem com os melhores produtos. Então, assim, quando Jesus Cristo ele veio com toda essa transformação, como é que as pessoas reconheceriam? Exatamente. Né? Não tem condições. E aqui na lição aqui do túmulo vazio é muito, muito importante a gente comentar aqui, porque tem uma ideia aí que fala que Jesus não morreu, mas apenas desmaiou. Com quem que os romanos não soubessem fazer o trabalho lá da crucifixão, hein? Porque os romanos eram ingênuos, hein?
Eles achavam assim, não é? Mas aí falam que Jesus desmaiou e depois apareceu, né? Lá para o pessoal, discípulos, né? E aqui tem também umas certas afirmações falando que talvez o corpo dele foi roubado, né? Aqui até fala sobre isso aqui, na lição aqui, ó. Sobre 3 pontos aqui, deixa eu ver se é nessa parte aqui. Um fator intrigante relacionado a isso aí, porque assim, não era da cultura da época eles darem valor à palavra e às menções de uma mulher, né? Se eles quisessem valorizar e causar, vamos dizer assim, pegar a mentira e transformar ela uma verdade ao seu favor, eles não pegariam a opinião e a palavra de uma mulher. Eles pegariam a opinião de um homem, né? Porque teria mais valor, seria bem visto até nos escritos e registros históricos, né? Como a Bíblia é um registro histórico. Então eles não fariam isso. E quando eles dão ênfase ao que Madalena viu, e confirmado depois pelos 2 apóstolos, que é João e Pedro, aqui isso aqui mata qualquer tipo de argumento, né, contrário. Sim. E voltando aqui, que eu estava falando, quando eles chegaram lá, eles viram o quê? Viram os lençóis que Jesus estava envolto, mas um detalhe, o lenço, a faixa que eles tinham colocado na cabeça de Jesus, não estava largado de todo jeito, estava num lugar à parte. E dobrado ainda. Então a lição fala assim, ó, para responder essa pergunta, falando aqui das faixas, né, do lenço, é necessário refletir porque o túmulo estava vazio. A resposta mais natural seria a ação de ladrões no túmulo, mas a explicação não pode ser aceita por 3 razões. Aí, agora as razões. Uma, o túmulo estava guardado por uma escolta. Sim. Roma, os líderes lá pediu para vigiar o túmulo. Isso. Tornando inviável o roubo. 2, ladrões de túmulo normalmente roubam objetos de valor e não corpos em decomposição. É óbvio, né? Que o bandido vai querer o quê? Algo de valor, não um corpo que vai deteriorar. E 3, ladrões de túmulo não costumam agir com pressa e não se preocupam em drogar as vestes funerárias, que aconteceu lá no túmulo de Jesus. Tinha essa organização, sabe? E outra coisa que a gente também pode tirar daqui, ó, Jesus é o único fundador de religião que está vivo. Buda está morto. Maomé está morto. Confúcio está morto. Todos esses criadores de religião aí estão todos mortos. O único que está vivo é Jesus. E olha bem, somente uma pessoa que está viva que pode cumprir promessas. Porque pessoa morta a gente sabe que não pode fazer nada, não pode cumprir nada. Mas uma pessoa viva pode. E esse nosso Deus, que morreu por nós, que está vivo, que a gente serve, ele vai voltar, que ele prometeu, porque o vivo pode prometer e cumprir as promessas. E nosso Deus é fiel e verdadeiro. E vai cumprir essa promessa da sua volta. Está vivo. O nosso tempo, infelizmente, já acabou. Eu queria que aqui, rapidamente, que o tempo já ultrapassou, a gente fizesse aqui os comentários finais para a gente encerrar. Começando por Ed. Eu só queria finalizar com esse ponto aí do lenço dobrado, porque Jesus foi glorificado onde? Nessa questão do túmulo vazio? Na sua própria ressurreição. Ele disse que ele ressuscitaria, dizendo que ele tem poder sobre a morte, sobre o pecado. Então, nisso ele foi glorificado. Tem dentre as culturas, para entender essa questão do lenço dobrado, é de que, basicamente, um senhor, quando ele estava nos seus aposentos, que ele ia fazer a refeição, tinha 2 maneiras dele se posicionar após a refeição, né? Se ele dobrasse seu guardanapo, seu paninho lá e deixava, dizia que estava tudo completado e que ele não precisaria mais fazer mais nada. Mas se ele dobrasse o lenço, botasse do lado do seu prato, dizia que ele não teria terminado o almoço, a sua refeição, que ele teria obra para continuar. Isso. Quando o lenço ficou dobrado ali, qual a mensagem que Jesus disse? Eu ressuscitei, continuo a minha obra, mas eu vou voltar para levar todos aqueles que creem em mim, creem em todo o sacrifício que eu fiz em toda a obra, para que eu possa levá-los junto a mim. Então, essa é a mensagem que eu deixo. É isso, maravilha, hein? Nós estamos aqui já terminando o livro, o Evangelho de João. A gente vê que nos traz bastante esperança. E a esperança é que o túmulo está vazio e a sepultura de Jesus está aberta. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.
Como diz o Desejado de Todas as Nações, página 610, fala bem assim: para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumado teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada tanto para nosso benefício quanto para o benefício deles. Amém. De fato, o maior evento do universo não foi só o nascimento de Cristo, a gente está comemorando o Natal, mas a sua morte e ressurreição, né? Quando Cristo estava ali no dia da ressurreição de Cristo, ele encontra 2 discípulos a caminho de Emaús, e aqueles discípulos, eles estavam ali decepcionados e iam murmurando pelo caminho, e Cristo se aproxima e pergunta por que eles estavam assim. E eles questionam: acaso tu és o único que não soube o que aconteceu em Jerusalém? Que o Messias, aquele que nós esperávamos que redimisse Israel, ele foi preso e morto e já faz 3 dias. E aí Cristo fala assim para eles: como vocês são insensatos e vocês são demorados em entender aquilo que foi dito pelos profetas. Vocês não sabem que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na sua glória? Né? E quando, na semana que Cristo seria preso, morto na cruz, alguns gregos foram até Jerusalém para falar com Cristo. Isso. E quando eles foram apresentados ali, anunciado a Cristo, Cristo disse: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E que glória seria essa, né? Cristo estava querendo mostrar para os gregos o momento em que ele seria morto na cruz. Olha que forma estranha de ser glorificado, né? Para os homens, seres humanos, isso tem mais a ver com humilhação do que com glória, né? Para Deus, a glória ela vem na humilhação, no sofrimento, na morte. Não é isso mesmo? Para Cristo ser glorificado, como o Ed falou, ele teria que morrer e ressuscitar. E assim aconteceu. Ele morreu e ressuscitou. E séculos se passaram. Gerações após gerações, o nome dele é exaltado. Né? Multidões de pessoas se rendem aos pés de Cristo, em todo o mundo. Milhares e milhares de pessoas, elas invocam o nome de Cristo todos os dias. Até hoje não há e nunca haverá nenhum nome que seja maior e mais poderoso do que o nome de Jesus. Essa é a glória de Cristo, essa é a glória da cruz, né? Então, deixe a glória de Cristo iluminar a sua vida. E Deus abençoe você e sua família. Que você tenha um Feliz Natal, que Cristo seja presente na sua família. E até o próximo estudo. Amém.